Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Favorito e na aula de hoje nós vamos fazer as atividades do PET de Matemática do primeiro ano do ensino médio. PET volume 3, semana de número 3. E nessa aula nós iremos fazer a atividade de número 1, tá bom? E ao final dessa aula eu deixo para você um link que te leva para a atividade de número 2. Mas vamos às nossas atividades de hoje. Vem comigo. Atividade número 1 diz o seguinte, olha. Para cada função, determine os pontos de interseção com os eixos x e y e o vértice, para em seguida esboçar o gráfico dessa função. Bom, pessoal, então eu tenho aqui a letra A. Eu preciso determinar os pontos em que ela intersecta os eixos x e y. Eu preciso fazer o vértice para depois eu esboçar então o gráfico, o desenho do gráfico. Bom, primeiras duas observações. Uma função ela corta o eixo y, uma função do segundo grau, né, que é o que nós estamos estudando, ela corta o eixo y nesse ponto ó, de coordenadas. O x tem que ser 0 e o y é o c da função. Lembra quem é o c? A estrutura de uma função do segundo grau, olha, é f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Então, ó, para cortar o eixo y é 0 e c. Nesse caso aqui ficou fácil, né? O c vale quanto? Vale 8. Então já vou até colocar aqui, ó. Ela vai cortar o eixo y no 0 e no 8, que é o par ordenado, tá bom? Ela vai cortar o eixo x. Lembrando que para cortar o eixo x, o delta tem que ser maior ou igual a 0. Por quê? Porque corta no eixo x aqui, olha, no x' e 0 e no x' e 0. O que é o x' e o x'? São as raízes da nossa equação de segundo grau. E uma equação de segundo grau pode ter duas raízes, x' e x', pode ter apenas uma raiz, aí vai cortar o eixo x em apenas um ponto, né, x' igual a 0, e pode não ter raiz se o delta for negativo. Aí quer dizer que ela não vai cortar o eixo x, tá bom? Então, nós vamos partir do princípio que nós teríamos duas raízes e vamos resolver a equação. Se não tiver raiz, não corta o eixo x, tá bom? Então nós já temos o ponto que corta o eixo y, é esse. Então vamos descobrir agora x' e x'. Para isso, nós vamos pegar essa função e vamos igualar a 0, para virar uma equação. Ó. X ao quadrado mais 6x mais 8 igual a 0. Equação de segundo grau. Eu vou resolver ela usando a forma de Bhaskara. E para isso eu preciso dos valores do A, B e C. Quanto que vale o A? Nós estudamos nas semanas anteriores, né? O A é o valor que acompanha x ao quadrado. Nesse caso é 1. O B é o valor que acompanha x. E aqui é o 6. E o C é o termo independente de x. E ali é o 8. E aí nós vamos fazer o delta. Qual que é a fórmula do delta? Vocês lembram? Lembra, né? Fizemos tantos b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Agora é só substituir. Ó. O b é 6. Então 6 ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então delta aqui, 6 ao quadrado é 36. 4 vezes 1 é 4 vezes 8, 32. Então o nosso delta é igual a 4. Lembra? Delta maior que 0 vai ter o quê? Duas raízes reais, ou seja, o x' e o x'. Então nós vamos fazer o Bhaskara agora. Qual que é a fórmula do Bhaskara? Menos b mais ou menos raiz do delta 2 vezes a. Já posso até fazer aqui do lado mesmo, ó. Vai aproveitar esse espacinho aqui. Menos 6, ó. Mais ou menos raiz. O delta é 4. Sobre 2 vezes o a. E o a é 1. Então vai ficar aqui. X é igual menos 6. Mais ou menos raiz quadrada do 4 é 2. E 2 vezes 1 é 2. Agora é só separar o x' e o x', ó. X' menos 6 mais 2, ó. Vou fazer bem detalhado. Menos 6 mais 2
sobre 2. Menos 6 mais 2 dá menos 4 sobre 2. Vai dar aqui menos 2. O x duas linhas, agora faz com negativo, olha. Menos 6 menos 2, então menos 6 menos 2 sobre 2. Menos 6 com menos 2 dá menos 8 sobre 2 dá menos 4. Já tem o x' e x duas linhas, então um ponto em que corta o eixo x, basta colocar eles aqui, ó. O x' deu ali menos 2, ó. Menos 2 e 0. E o x duas linhas deu menos 4. Menos 4 e 0. Antes de fazer o gráfico, nós precisamos fazer agora o quê? O vértice. Como é que eu encontro o vértice de uma parábola? O x do vértice, pessoal, ó. O x do vértice, nós fizemos isso em semanas anteriores, hein? É menos b sobre 2 vezes a. Então, agora é só substituir, ó. Então, ó. Menos 6 e 2 vezes a. Ou seja, 2 vezes 1. Então, o x do vértice é menos 6 sobre 2, que vai dar menos 3. E qual que é o y do vértice? Eu posso fazer o y do vértice de duas maneiras. Eu posso pegar o x do vértice que eu encontrei e substituir aqui, olha. E fazer as contas, né? Substituir na função e fazer as contas. Ou ainda eu posso usar a fórmula do y do vértice. Qual que é a fórmula do y do vértice? Então, ó, o y do vértice, a fórmula é menos delta sobre 4 vezes a. Como eu já tenho o delta, então eu vou utilizar essa fórmula, vai ficar mais fácil. Menos o delta é 4 sobre 4 vezes o a, que é 1. Então ficou menos 4 sobre 4, que é menos 1. Então quer dizer que o vértice tem coordenadas x menos 3 e o y menos 1. Pronto, agora eu vou construir o gráfico. Eu já tenho o vértice, eu já tenho onde corta o eixo y e eu já tenho onde corta o eixo x, ó. Agora é só jogar no gráfico. Então vamos lá, ó, dá uma olhadinha. Vou fazer aqui, ó, o eixo y e o eixo x, ó. Então, eixo y e o eixo x. Aqui, pessoal, é uma parábola. Nós falamos nas semanas anteriores, a parábola tem concavidade para cima ou para baixo, né? A parábola pode ser assim ou pode ser assim, né? Lembra? Quando ela é assim, quer dizer que o a é maior do que zero. Quando ela é assim, quer dizer que o a é menor do que zero. O nosso a é maior do que zero. Então, eu já sei que na hora que eu for desenhar aqui, ó, vai ser algo assim, ó. O resultado final vai ser algo assim, ó. Concavidade voltada para cima. Tá bom? Porque aí eu vou marcar os pontos e não vai ter erro. Vamos primeiro aqui marcar, ó, esse ponto, 0 e 8. Lá no eixo y, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É esse ponto aqui, ó. Esse é o 0 e 8. Vamos marcar esses outros pontos aqui, ó. Menos 2 e 0. O x é menos 2 e o y é 0. Então, ó, vou aqui, ó. Vou até colocar um espacinho um pouquinho maior aqui embaixo para você ficar melhor para visualizar. Então, ó, menos 2 e 0. É esse ponto aqui, ó. O outro ponto, menos 4 e 0. Então, ó, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 e 0. É esse ponto, ó. E o último ponto que a gente precisa marcar é qual? É o vértice. O x é menos 3 e o y é menos 1. Então, ó, o menos 3, deixa eu melhorar aqui. O menos 3 está aqui no meio, né? E o y é menos 1, ó. Então, ó, menos 1 e menos 3, ó. Pronto. Agora, por esses 3 pontos, basta fazer a parábola. Eu já sei que ela é concavidade voltada para cima, porque o a, ó, o a é maior do que 0. O a vale 1. Então, ó, a nossa parábola vai ser algo assim, ó. Chegou aqui no vértice, sobe, ó. E aqui ela segue
nos dois sentidos. Pronto. É um esboço, é um rascunho, né? É importante quando a gente faz parábola, se tiver aquele papel quadriculado, né? Que aí os desenhos ficam melhores. Ou usar uma régua com bastante cuidado, tá bom? Mas é um pequeno esboço, é só para a gente perceber como é que está a posição da parábola e os pontos em que ela passa, tá bom? Vamos fazer então a letra B. Vamos lá. Na letra B, pessoal, olha, a função é 5x ao quadrado mais 5x. Onde que ela corta o eixo y? No 0 e no c. Quanto que vale o c aqui? O c é o termo independente do x e do y, não é? E aqui não tem o c. Então quer dizer que o c é igual a 0, olha. Então eu já vou colocar aqui, ó. Esse ponto é 0 e 0. Quer dizer que o c é 0. Pronto, vai cortar nesse ponto. Onde corta o eixo x? Aí eu preciso achar as raízes. Observa que essa função é uma função que só tem o a e o b. Então eu não preciso fazer o delta. Eu vou igualar a 0, olha. Igualando a 0, 5x ao quadrado mais 5x igual a 0. Quando tem apenas o a e o b, eu não preciso fazer o delta. Se você quiser fazer, pode. Porém, basta ali colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, ó, vai ficar aqui o quê? 5x ao quadrado. E aqui já tem x, sobra um x mais. Aqui o x já está aqui do lado de fora. Coloca aqui só o 5, igual a 0. Então, x é igual a 0, ó, é uma das raízes. E a outra, 5x mais 5 é igual a 0, que é o parêntese igual a 0. Resolvendo isso aqui, ó, 5x, passa o 5 para o outro lado, é menos 5. Então, x é igual. Menos 5 dividido aqui pelo 5, x é igual a menos 1. Pronto. As raízes é 0 e menos 1. Então vai cortar o eixo x aqui, ó, no 0 e no 0, porque uma raiz é 0. E vai cortar aqui no menos 1 e 0. Ok? Agora nós precisamos encontrar quem? Precisamos encontrar o vértice. E na hora de fazer o vértice, como é que eu acho o x do vértice? X do vértice menos b sobre 2a. Vai ficar menos, quanto que vale o b? Ó, o b é 5, né? Então vai ficar menos 5 sobre 2 vezes o a. Quanto que é o a? É 5 também. Pronto. Como é que é uma multiplicação, pessoal? Eu posso cancelar o 5 com 5. Ó. Aqui sobra 1 e aqui sobra 1. Portanto, está ficando aqui, ó, menos 1, 2 vezes 1, 2. Ou seja, o x é menos meio. Ou pode colocar 0,5 também. Tanto faz. Agora, e o y do vértice? O y do vértice, ó, a fórmula do y do vértice é menos delta sobre 4 vezes a. Observa que como eu não fiz o delta aqui, eu teria que fazer o delta para eu jogar na fórmula. Mas aí o que eu vou fazer? Eu não vou usar essa fórmula. Eu vou usar o x do vértice, ao invés de usar a fórmula, tá bom? Porque como é que eu posso achar também o y do vértice sem a fórmula? Basta pegar o x do vértice e substituir aqui, ó, no lugar do x, ó. Então o y do vértice vai ser 5 vezes, no lugar do x, coloca o x do vértice, é menos meio ao quadrado, mais 5 vezes menos meio. Tá bom? Então nós usamos a fórmula quando eu já tenho delta. Agora, se você quiser fazer o delta só para essa situação, também pode. Tá bom? Então, no lugar do x, eu coloquei o x do vértice, porque aí eu vou encontrar o y do vértice. Vamos resolver essa potência, ó. Então, o y do vértice vai ser 5 vezes menos expoente par, fica mais. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, que dá 1. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. Então, 5 vezes 1 quarto. Aqui, ó, mais vezes menos é menos. 5 vezes 1 é 5 sobre 2. Vou fazer essa multiplicação aqui. Vamos fazer do lado de cá agora, ó. Então, ó, o y do vértice vai ser igual. 5 vezes 1 é 5 sobre 4. Menos 5 sobre 2. Como é que eu faço para somar ou subtrair fração em que o denominador é diferente? Nós fazemos o mínimo múltiplo comum. MMC de 4 e de 2 é o próprio 4.
E aí o que a gente faz? Divide com o de baixo e multiplica com o de cima, hein? 4 dividido por 4 é 1, vezes 5 é 5. 4 dividido por 4 vai dar 2, vezes 5 é 10. 5 menos 10 dá menos 5 sobre 4. Pronto. Então quais são as coordenadas do vértice? O x é menos meio e o y é menos 5 sobre 4. Já temos todos os pontos necessários, né? Ó, o vértice, onde corta o eixo y e onde corta o eixo x. Então agora é só jogar no plano cartesiano, hein? Então eu vou colocar aqui, ó, o eixo y e o eixo x. Agora vamos marcar esses pontos. Vou começar por esse aqui, ó, 0 e 0. É essa aqui, ó, é a origem do plano cartesiano. Aqui é o 0 e 0. O outro ponto aqui, 0 e 0. Opa, tá coincidindo, não tem problema, 0 e 0. Então já marquei. Agora esse ponto, menos 1 e 0. Então eu vou vir aqui, ó, vou soltar até um espaço maior aqui nesse menos 1, ó. Vou fazer uma escala maior. Então, ó, menos 1 e 0. Pronto, já tem esses dois pontos. Já marquei esse é o mesmo e esse. Agora falta o vértice. Menos meio e menos 5 quartos. Pessoal, aqui é o menos 1, né? Menos meio está mais ou menos aqui, ó, no meio aqui. Então vou ter que colocar na parte de cima menos meio e 5 sobre 4 negativos. Aqui é o menos 1 no y. É um pouquinho maior do que ele, tá bom? Então aqui é menos 5 sobre 4. Então, ó, esse daqui, ó, esse ponto aqui é justamente o vértice. Menos meio e menos 5 sobre 4. Já tem os três pontos, ó. Basta fazer agora a parábola. E eu sei que ela é desse jeito, não sei, ó. Por que eu sei que ela é assim? Porque o A é maior do que 0, ó. Quanto que vale o A? O A é 5. Vai passar nesses três pontos, ó. Então, ó, faz aqui, ó. Ó a nossa parábola, ó. Chegou aqui no vértice. Pronto. Essa é a parábola, que é o gráfico dessa função, 5x ao quadrado mais 5x. Vamos fazer a letra C. Vamos lá. A letra C, olha, a função é g de x é menos x ao quadrado mais 8x menos 12. Onde essa função corta o eixo y? No 0 e no C. E quem que é o C aqui? O C é o termo independente, né? Ó, é menos 12. Então vai cortar esse eixo no 0 e no menos 12. Pronto. Já está resolvido. Onde corta o eixo x? Nas raízes, né? X' e x duas linhas. Então nós vamos pegar essa função e igualar a 0 para encontrar as raízes. Então, ó, menos x ao quadrado mais 8x menos 12 igual a 0. E ali, olha, é uma equação completa. Eu vou fazer o delta. E para isso, quanto que vale o A? O A é menos 1, o B é 8 e o C é menos 12. A fórmula do delta. Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Substituindo os valores. O B é 8, então 8 ao quadrado menos 4 vezes o A. É menos 1. Negativo, parênteses nele. O C também negativo, ó. Fazendo aqui. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Primeiro eu vou multiplicar o sinal, ó. Menos com menos é mais, com menos continua menos. 4 vezes 1 é 4, vezes 12, 48. Então o delta 64 menos 48, delta é 16. Maior do que 0, teremos duas raízes reais. E aí nós vamos para a fórmula do Bhaskara, né? Menos B mais ou menos raiz do delta 2 vezes A. Então, ó, o Bhaskara, menos 8. Já vou fazer aqui direto, pessoal. Ó, dá uma olhadinha, ó. Raiz do delta. O delta é 16, né? Então, raiz de 16 dá 4. 2 vezes o A. O A é menos 1, né? Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Pronto. Agora é só separar. X'. Com mais primeiro, ó. Menos 8 mais 4 vai dar menos 4 sobre menos 2.
E isso vai dar 2, né? Porque menos com menos é mais. X duas linhas, agora com menos, hein? Menos 8 menos 4 dá menos 12 sobre menos 2. Menos com menos é mais, 12 por 2 é 6. Então aqui ó, vai cortar o eixo X, o X' deu 2 e 0. E aqui 6 e 0. Agora falta fazer só o quê? Só o vértice, né? Para a gente poder finalizar e fazer o esboço do gráfico. O x do vértice, ó, x do vértice, a fórmula, menos b, 2 vezes a. Então vai ficar menos 8, ó, sobre 2 vezes menos 1 é menos 2. Menos com menos é mais 4. O y do vértice é menos delta 4 vezes a. Menos, quanto que vale o delta? O delta está aqui, ó, é 16. 4 vezes a, ou seja, 4 vezes menos 1 aqui, ó. 4 vezes menos 1 é menos 4. Menos com menos é mais. 16 dividido por 4 é 4. Ou seja, as coordenadas do vértice, ó, 4 para x e 4 para y. Agora nós vamos colocar no plano cartesiano, ó. Vou marcar aqui, ó, o eixo y e também o eixo x. A nossa parábola é concavidade para cima ou para baixo? Qual que vai ser a concavidade? Lembra? Olha o valor do A, ó. O A é negativo. Quando o A é negativo, ó, A menor que zero. Concavidade voltada para baixo. Então eu já sei que o meu resultado final vai ser algo assim, tá bom? Então agora é só marcar os pontos. Vou começar aqui, ó. 0 e menos 12. Então, menos 12 no y é aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui, ó. 0 e menos 12 no eixo y. Os pontos no eixo x, 2 e 0, ou seja, o x, 1, 2, então é aqui, ó, 2 e 0, e 6 e 0, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, esses dois pontos. Agora só falta o vértice, ó. O x é 4, o y é 4. 2, 3, 4, ó, então é aqui o 4. 1, 2, 3, 4. 4 e 4. Ó, basta encontrar aqui, ó. Ó os 3 pontos aqui, mais esse ponto aqui de baixo. E eu já sei que a concavidade é voltada para baixo, né? Então, ó, vou fazer aqui o nosso esboço, ó, da nossa parábola. Vai aqui e aqui, ó. Pronto, esse é o esboço da nossa parábola, ok? Qualquer dúvida, pessoal, coloca aí nos comentários. Eu vou deixar para vocês o link que te leva para a atividade de número 2, hein? Não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal. Mais um grande abraço. Deus te abençoe e tchau!